Cara, eu fico assim me perguntando até hoje, por que que a gente insiste no erro? Sabe, eu acho isso muito interessante porque é um assunto muito legal que a gente pode tirar muitos valores, muitas lições disso. Quando a gente insiste muito num erro, a gente sofre, entende? A gente sofre muito, sofre bastante, porque você sabe que o que você está fazendo é errado, entende? Então, assim, eu fico assim pensando, ah, é, muitas das vezes a gente tem situações que a gente faz, ou que a gente já fez, que a gente viu que a gente estava fazendo que era errado. A gente sofreu as consequências, a gente, sabe, sofreu o que tinha que sofrer, mas no outro dia a gente caiu no mesmo erro de novo. E aí a pergunta que fica é: por que você ainda insiste no erro? É simplesmente isso. Uma coisa que aconteceu comigo, uma situação que aconteceu comigo uns tempos atrás, tinha uma pessoa que eu gostava muito. Uma pessoa que eu gostava muito de estar perto, de estar junto e tal, aquela coisa. Só que eu via que essa pessoa ela me fazia muito mal. Então, as atitudes que ela tomava comigo eram atitudes ruins, entende? Então, não tinha muito compromisso comigo, não tinha muito, sabe, não tinha muito compromisso comigo, não tinha muito respeito comigo. Então, eu comecei a ficar, sabe, no erro, literalmente. E eu gostava dessa pessoa, entende? Só que eu via que estava errado, entende? Eu gostava muito da pessoa, sabe? Eu gostava de conversar, gostava de ficar zoando, resenhando. Só que aquelas atitudes que aquela pessoa tinha comigo em relação era ruim. E eu sabia que eu estando perto dela estava me fazendo ruim, estava me fazendo uma pessoa, sabe, egoísta, estava me fazendo uma pessoa muito, entre aspas, maliciosa. E eu sabia que eu estava no erro. Mas mesmo assim, eu continuei insistindo no erro. E eu tive que passar uma boa dura, uma boa lição da vida para aprender. E isso me deu uma reflexão muito legal, porque assim, cara, eu me perguntei, por que eu insisti naquele erro? Depois que eu passei por tudo que eu passei, aquele processo todinho, eu me perguntei, por que eu ainda continuei insistindo naquele erro? E é a mesma pergunta que eu faço para você. Sabe? Por que você ainda continua insistindo, cara, nessa pessoa que já falou que não gosta de você? Por que você ainda fica insistindo em se convidar a lugares que você não foi convidado? Por que você ainda fica insistindo, batendo na tecla de estar onde você não deveria estar? Sabe? Quantas vezes, cara, você já fez algo que você viu que você estava fazendo o que era errado, você viu que, sabe, ali não era o seu lugar e você continuou. E no final, quem sofria só era você. Ou no final, quem sofre só é você. Então, eu acho que a gente não precisa passar por, sabe, muitas situações que a gente só pode cortar. Entende? Literalmente. Eu acho que quanto mais você insiste no erro, quanto mais você insiste em tomar a decisão de errar de novo, você vai sofrer. Você vai continuar sendo uma pessoa infeliz. Então, a gente tem que pensar isso. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Poxa, se eu sei que numa esquina tem duas ruas, tem a rua A e a rua B. Eu sei que a rua A é a rua mais tranquila para mim ir. Mas eu sei que a rua B é a rua onde tem muito assalto, onde tem muito problema. Cara, eu sei que eu já fui para aquela rua B e eu fui assaltado. Eu tomei tomaram um celular da minha mão. Então, por que eu vou continuar entrando na rua B? É só você se perguntar. E talvez a rua B não é, vamos supor, um assaltante que vai ter lá, mas sabe, é aquela pessoa que te faz mal. Entende? É aquele relacionamento que você ainda tá mantendo, mas tá te fazendo mal. É aquela pessoa que já falou que não gosta de você, que já provou que não gosta de você, que já mostrou pra você que você não é importante pra ela, mas você ainda continua no erro. Você continua insistindo no erro. Então, assim,
isso vai acabar trazendo problemas para você. Isso vai acabar trazendo, sabe, situações desagradáveis. E quanto mais você fazendo isso, quanto mais você insistir no erro, você vai virar uma pessoa amargurada, você vai virar uma pessoa com o coração sujo, e o principal de tudo, cara, você vai, sabe, viver uma vida triste, infeliz. Essa é a verdade. Então acho que essa reflexão eu comecei a fazer porque eu entendi que, sabe, por que eu tenho que insistir no erro? Por exemplo, hoje eu tenho uma maturidade muito interessante de entender, tipo assim, poxa, se a pessoa não me convidou, é porque a pessoa não queria que eu tivesse, certo? Se a pessoa não me chamou, é porque a pessoa não queria que eu estivesse lá. Se a pessoa não me deu bom dia, é porque a pessoa decidiu não me dar bom dia. Entende? Obviamente tem as suas exceções, mas se a pessoa mostrar, ela mostrou pra mim várias vezes que ela não acha que eu sou importante, se a pessoa já mostrou pra mim várias vezes que ela não quer me ter por perto, por que eu tenho que insistir? Por que eu tenho que ficar atrás? Por que eu tenho que correr atrás? Entende? Então isso é muito real, cara. Então quando você entende que você não precisa disso, quando você entende que você não precisa voltar ao erro, você começa a ser mais feliz. Você começa a deixar tudo que te prende, entende? E eu entendo que às vezes a gente continua insistindo no erro porque a gente gosta de fazer a nossa vontade, entende? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que é dependente emocional. Por exemplo, você aí que se encontra, vamos supor, num relacionamento. Você tá namorando uma menina e, tipo assim, essa menina, ela, sabe, ela já mostrou várias vezes que não gosta de você. Ela, vamos dizer aqui, você tá namorando com essa menina, ela é sua suposta namorada, e, sei lá, ela tá te respondendo seco, ela tá saindo e não tá te avisando, deixa eu ver, você marca alguma coisa com ela, ela não quer estar com você, entende? Ela sempre inventa uma desculpa. E você sabe que tem alguma coisa de errado, você sabe que está acontecendo alguma coisa, mas você continua insistindo nessa pessoa. Então você está virando o quê? Um dependente emocional. Você está virando um viciado. Só que às vezes você não está viciado em droga, mas você está viciado numa pessoa. Então você tem que criar essa maturidade e entender, poxa, peraí, o que está tendo de errado? O que está acontecendo? É igual um amigo. Poxa, você tem um amigo. E esse amigo, ele nunca te chama para nada. Esse amigo, ele não se importa com a tua presença. Esse amigo, ele só quer estar com você nos momentos bons e nos momentos ruins ele some. Então, esse cara, ele já te provou que ele não tá nem aí para você. Mas você ainda continua confiando nesse cara. Você ainda continua insistindo nesse cara. Você ainda continua mantendo relação com esse cara. E por que você continua? E depois você reclama. Mas ninguém gosta de mim. Mas por que eu sofro tanto? Não, cara, você não sofre, não é a vida, não é o azar, não é a sorte, não. É porque você continua insistindo no erro. E aí, mais uma vez, eu pergunto de novo, por que você está insistindo no mesmo erro? E isso vale para tudo, entende? Por exemplo, poxa, se eu sei que se eu sei que, sabe, aquele ambiente tá me fazendo mal. Poxa, se eu sei que eu tenho saído com pessoas que não, sabe, não tem ferido meus princípios, por que eu continuo nesse ambiente? Eu não sei se vocês já ouviram que tem uma frase que fala que você é a quinta pessoa das pessoas que você anda. Por exemplo, se você andar com 7 bandidos, você vai ser o próximo. Se você andar com 7 milionários, você vai ser o próximo. Então, é isso. Por exemplo, poxa, se eu sei que, poxa, eu tô no, vamos colocar como exemplo, eu tô num ambiente que eu tô, vamos supor, um ambiente que o pessoal só fala de droga. Vai chegar um momento que eu só vou falar disso. Então é ambiente. E eu sei que esse ambiente ele vai me fazer mal. Mas então por que eu vou continuar nesse ambiente? Então primeiro a gente tem que ter a humildade de reconhecer o que está nos fazendo mal. Então, por exemplo, se o que está me fazendo mal é esse relacionamento, poxa, isso pode ser qualquer pessoa.
Ah, se esse relacionamento tá me fazendo mal, eu não preciso insistir no erro. Corto. Ah, poxa, se é o Instagram, as redes sociais que tá me fazendo mal, corto. Sabe, se é as amizades que estão me fazendo mal, corto. Literalmente, corta. Quando você aprender a lidar com o corte, você vai parar de sofrer. Você vai parar de insistir no erro. Ah, é doído? Dói muito. Muitas das vezes você vai cortar algo que estava muito enraizado em você. Mas eu te digo, tudo passa. Entende? Você pode ter essa dorzinha aí por enquanto até uns 6, 7, 8 meses. Mas depois passa. Entende? Porque tudo na vida passa. Tudo. Você vai passar. Entende? Eu vou passar. Então, nada que tira a tua paz, nada que tira o teu ânimo, nada que tira, sabe, a tua vontade de fazer as coisas, nada que tira, sabe, o teu controle é bom. Então, por isso que você tem que cortar o erro. Se você é um cara que você já viu que, sabe, fumar tá te fazendo mal, se você tá querendo parar, mas você continua andando com pessoas que fumam, você continua, sabe, mantendo hábitos de quem fuma, você vai continuar querendo, mas vai continuar insistindo no erro. Aí você vai falar assim, não, eu vou parar. Daqui a pouco você volta de novo. E aí você vai voltar com aquele peso na consciência. Poxa, mas por que eu tô fazendo isso? Mas você está insistindo no erro porque você ainda não decidiu cortar. Quando você decidir cortar isso, quando você decidir tomar uma decisão e falar assim, a partir de hoje eu vou cortar tudo que está me fazendo errar, você vai ver como sua vida vai mudar. E transforma, cara. Eu te falo, porque eu fiz isso. Eu comecei a cortar tudo que estava me fazendo mal. Tudo. Desde hábitos, desde pessoas, desde coisas, eu comecei a cortar. Cortar. Tudo que estava me fazendo mal, eu comecei a cortar. E tudo que estava me levando ao erro, eu comecei a cortar. E isso me ajudou bastante. Isso me criou um amadurecimento muito grande. Porque, obviamente, nos momentos que eu tive que fazer essas decisões, cortar, tive que renunciar para não errar mais, poxa, doeu muito. Muitas coisas que eu cortei doeu muito. Mas é como eu falei, tudo passa. Isso me deu uma lição. Tudo passa. Então nada é para sempre. Então às vezes você vai sofrer ali por um momento, mas depois vai passar. E a tua paz vai reinar. Literalmente. E você não vai se arrepender de você ter cortado. Logo, quando você passar pelo processo de renúncia, você vai olhar para trás e falar assim, poxa, ainda bem que eu tomei essa decisão. Então, a pergunta que fica, e essa reflexão que fica de novo que eu falo é, por que você ainda insiste no erro?